Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo e hoje o tema vai estar quente, tá? A gente vai comentar sobre uma decisão que saiu no Valor Econômico que fala o seguinte: TRF livre indústria de burocracia para compensar créditos de PIS e COFINS. E o subtítulo fala o seguinte: decisão permite exclusão do ICMS sem a necessidade de retificação das declarações fiscais desde 2017. Isso aí, pessoal, deu uma movimentada aí no mundo tributário, muita gente espalhando essa notícia, muita gente começando a adotar conversas aí com clientes e começando a tomar atitudes com base nessa manchete. Então, para discutir esse assunto, eu convidei ninguém mais, ninguém menos que o nosso mentor tributário preferido, o Elcio Ghiotto, que é um cara que, além de ser nosso consultor de produto, mantém um grupo de mentoria, o melhor grupo de mentoria tributária aí do Brasil, com uma comunidade realmente fantástica que está dentro desse grupo, que discute todas as questões tributárias e está sempre aí na vanguarda do que está acontecendo no mundo tributário no Brasil. Bom, deixa eu ver se o Elcio já chegou por aqui, para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos aguardando ele chegar. Deixa eu convidar ele. Beleza? E aí, meu amigo Elcio? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem você? Tudo jóia, graças a Deus. Ô Elcio, hoje o papo vai estar quente, né? A gente vai comentar sobre uma notícia que o pessoal está achando que é uma notícia bombástica aí no mundo tributário e no mundo do aproveitamento de créditos tributários relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu estava lendo aqui a notícia para o pessoal, cuja manchete diz: TRF livre indústria de burocracia para compensar créditos de PIS e COFINS, e a decisão permite exclusão do ICMS sem a necessidade de retificação das declarações fiscais desde 2017. Ô Elcio, explica para a gente aí o que tem por trás dessa notícia. A que ela se refere na real? Então, na verdade, a gente até discutiu, né, a notícia. Primeiro, boa noite aí, pessoal. Fred, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer aí participar de lives com você. Na verdade, a hora que a gente lê a manchete, a gente acha que realmente tem uma decisão que agora não precisa mais fazer nenhum procedimento de retificação para aproveitar crédito PIS/COFINS. Mas quando a gente olha mesmo todo o contexto da situação, é uma ação coletiva, onde, no final das contas, não se tratou especificamente de retificação de obrigação acessória, até porque ela trata de uma ação judicial, ou seja, na própria ação judicial, a gente não tem necessidade nenhuma de retificação de obrigação acessória, né? Tive o trânsito em julgado de uma ação. Qual que é o próximo passo? Seguir o caminho de desistir da execução ou executar, que esse é um ponto importante que eu vejo muita gente pecando no que o cara tem um trabalho para fazer e ele não faz a primeira lição de casa, que é olhar se aquela empresa eventualmente vai poder utilizar aquele crédito. Ou seja, aquele crédito é monetizável dentro do contexto dessa minha empresa? É ou não é? Se não for, é uma empresa que não tem muitos débitos. Ele tem que executar e receber via precatório. Se não, eu tenho que fazer o quê? Desistência da execução e habilitar seguindo o artigo 100 e seguintes da IN. Mas em nenhum desses casos eu tenho obrigação nenhuma de retificar obrigação acessória. Então, assim, acho que foi legal ter dois pontos, né? Primeiro, trouxe à tona uma discussão que é bem interessante, a gente vai falar muito sobre isso hoje. E segundo, trouxe uma questão de que a gente tem que tomar muito cuidado com as matérias que a gente lê, né? Porque são matérias muitas vezes escritas por jornalistas que não atuam no tributário e que, às vezes, né, por um lapso aí, acaba dando uma informação e muita gente vai pelo título, igual muita gente vai ali pelo caput de um artigo e esquece de ler o artigo inteiro, e no final a resposta talvez está no parágrafo do 25 e, né,
fica sem a resposta. Então, eu acho que é isso que aconteceu. Eu confesso que eu não consegui entender muito bem o título que foi usado. Até quando a gente lê toda a matéria, ela não fala mais nada de retificação, né? Ela só tem o título e ali um subtítulo, vamos dizer assim, falando sobre isso. Mas eu acho que o ponto principal nas questões judiciais, exceto quando a gente fala de INSS, que existem alguns casos que eu preciso retificar a GFIP, né, que hoje é DCTF Web, eu não tenho necessidade nenhuma de fazer retificações de obrigações acessórias, né? Isso já é de praxe e é o procedimento, né? Não é? O que eu achei mais impressionante aqui é porque nós pegamos essa decisão, né, e eu analisei ela junto contigo. Se você pega o teor dessa decisão, ela não guarda qualquer relação direta com essa manchete, eu chego a dizer até com um tom sensacionalista. Por quê? Óbvio, se eu tenho uma ação judicial e tenho uma decisão de mérito, o caminho natural não é retificar arquivo. Então, não é a decisão que livrou a empresa de retificar arquivo. É o próprio procedimento que ela escolheu adotar. Ela escolheu ir para a via judicial, e pela via judicial, quando você tem seu trânsito em julgado, o caminho natural é ou você executar aquela decisão para formar um precatório e receber, ou desistir da execução, habilitar o crédito e compensar. Então, assim, não foi a decisão que livrou a empresa de ter que retificar arquivo. É o procedimento judicial que ela escolheu. E o que a gente pode falar também é que talvez, e eu também até achava que era isso também, antes de pegar a decisão para ler, porque realmente não tem muita correlação, realmente que os processos vinham sendo extintos sem julgamento do mérito, né? Por falta de interesse de agir, porque, enfim, não tinha ato coator ali, né, Nelson? A Receita já não impunha mais óbice nenhum ao aproveitamento, né? Então, os processos vinham sendo extintos. Então, de repente, a empresa pode conseguir uma decisão e recorrer disso, ir para a segunda instância e conseguir uma decisão favorável no mérito, né? E se tiver uma decisão favorável no mérito, aí o caminho é o judicial. Não precisa mais, enfim, ir para a via administrativa, né? Mas também o pessoal fala como se isso fosse um bicho de 7 cabeças, né? Você podia comentar um pouquinho sobre isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Pô, explica para a gente. Assim, voltando um pouco da questão, pelo que eu lembro, a ação dessa questão aqui foi em 2014, eu acho que foi. Ou seja, nem se eu quisesse eu conseguiria retificar a obrigação acessória. Eu só conseguiria retificar os últimos 5 anos. Então já tem uma questão aí que eu nem conseguiria retificar. O grande ponto todo mundo vê como um complicador a retificação das obrigações acessórias. É algo simples? Para fazer sozinho manualmente, não. Mas hoje a gente tem tecnologia. Então você pega, por exemplo, exclusão de CMS da base do PiscoFins. Qual que era o grande problema quando veio lá o novo manual da EFD? Nossa, tem que fazer linha a linha, item a item. Esse é o procedimento correto, até porque eu preciso comprovar que aquele item incidiu PiscoFins e ICMS. Não tem outra forma de eu comprovar isso. E aí, como você faz isso na mão? Não consegue, é humanamente impossível. Mas a gente tem a ferramenta. Então, hoje, se a gente jogar todas as FDs e os XMLs das notas, a gente consegue automaticamente apurar e depois o próprio sistema já traz a retificadora ali pronto. Ou seja, o procedimento que era complicado já descomplicou com o uso da tecnologia. E o que eu costumo falar é o seguinte, principalmente dentro da mentoria, do grupo da mentoria. Muita gente fica querendo ir para o lado que acha que é o lado mais fácil. E, na verdade, no final das contas, acaba não sendo mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Nós pegamos um caso onde um escritório, né, grande de São Paulo fez um trabalho 15, 16, 17, 18. E retificaram as FDs contribuições, levantamento de crédito PiscoFins não acumulativo, e simplesmente registraram lá o 1.100 e 1.500 com os valores dos créditos. E entregaram as perdicompras. O que aconteceu? A Receita não pagou. Não tem crédito constituído na escrita do cliente. Por quê? Porque era um pouco mais trabalhoso. O cara simplesmente pegou o balancete e levantou o crédito pelo balancete. Não existe isso. O que aconteceu? Nós tivemos o contato com o cliente. Em 2019, o cliente internamente seguiu da mesma forma.
E aí a Receita, de novo, veio com um despacho decisório falando, ó, você não tem direito ao crédito. E aí deu 75 dias para retificar. Nós fizemos o quê? Nós retificamos, pegamos o trabalho, cumprimos o prazo de 75 dias, retificamos, compusemos linha a linha, nota a nota o crédito, terminamos em janeiro de 22. Dia 20 de junho de 2022, ou seja, 4 meses e meio depois, o crédito estava na conta do cliente, 1.850.000. Agora, o que é mais fácil? Você ter um pouquinho mais de trabalho, usar tecnologia, e um trabalho que talvez você faria em uma semana, você faz em 2,5, e daqui 5 meses o cliente recebe. Ou esse caso, que o cliente ficou lá, está com 15, 16, 17, 18, parado, discutindo no administrativo, vai perder no administrativo, com certeza, e vai ter que discutir no judiciário. Ou seja, um crédito que ele pode receber daqui 10 anos, a inflação já comeu ele pelas pernas, o escritório não recebeu honorário nenhum. Então, o caminho mais fácil, qual que é? Não existe um caminho mais fácil do que esse. Ter um pouco mais de trabalho. A tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Porque eu lembro, por exemplo, eu fiz trabalho de PIS/COFINS em 2005, 2006, 2007. Era tudo na mão. Só que era diferente. Por quê? Porque eu fazia no Excel e o Dacom, quem lembra aí do Dacom, você deve lembrar do Dacom, o Dacom era uma cópia de uma planilha, a gente usava a cópia do Dacom numa planilha de Excel, depois você só lançava ali os valores. Era mais simples. Hoje não, mas todo o levantamento, imagina você ter que ir dentro de um sistema em 2006 para pegar as notas de entrada dentro de um sistema. Era uma loucura. Então, acho que hoje está muito mais fácil do que há 15 anos. Assim, com certeza. O que eu vejo é isso. Às vezes, você está procurando um facilitador, mas o mais fácil é realmente retificar, e é o correto. A exigência é essa, né? Então, não tem como fugir disso. O caminho mais é o caminho correto. É isso mesmo, é o caminho certo. Deixa eu dar um oi pro pessoal que está aqui prestigiando a gente. Muita gente bacana entrando aqui. Muita gente importante aí também nos prestigiando, nos acompanhando. Um abraço aí pro meu amigo Fabrício Salvaterra. Grande Fabrício, show de bola. Doutor Alexandre Silva, advogado, meu companheiro de palco lá na Fenacom. Na Fenaló. Nós vamos lá na Fenaló falar sobre a tecnologia, casos da tecnologia aplicados aí na recuperação tributária. Meu amigo Adílio, lá da Bahia, está aqui também. Rafael Machado, opa, tudo jóia. Doutor Guilherme, e muita gente boa aqui, gente. Daniel, tudo jóia, Daniel? Aí, todo mundo aqui acompanhando a gente, bacana. Gente, isso que o Elcio falou aí, muito legal a gente entender o mecanismo da retificação, porque, na verdade, a Receita tem um sistema, esse sistema tem campos, né, que são preenchidos com as nossas declarações acessórias. Então, na verdade, a gente que alimenta o sistema da Receita, com os dados que a gente coloca na declaração acessória. Então, a gente manda as declarações acessórias, ela puxa aqueles dados, os dados que a gente informa vão para os campos corretos no sistema dela, o sistema dela fecha essa apuração dela, que é a fiscalização eletrônica, que isso fecha. Então, na verdade, quando eu retifico, principalmente para a questão da recuperação de créditos tributários, o que acontece? Ela tem todos os dados da sua apuração e ela tem os dados do seu pagamento. Quando eu altero as obrigações acessórias e faço com que minha apuração reduza o valor, ela começa a ter o que cruzar como? O que eu declarei nas minhas declarações, o que eu coloquei nas minhas declarações acessórias, no final das contas, vai dar um valor menor do que o DARF que ela tem registrado, que está pago. Então, se eu tinha um DARF de R$10, uma apuração de R$10, um DARF de R$10, isso aqui fechava no sistema dela, estava tudo certinho. Beleza. Quando eu faço a retificação, eu altero os campos devidos, que vão impactar na apuração final do valor devido do meu tributo, e a Receita vai passar a ter a seguinte informação. Olha, o Elcio, que tem uma empresa, na verdade, ele retificou as obrigações acessórias e, na verdade, ele me deve 8. Mas eu estou identificando aqui um DARF de 10. Então, olha só, ela vai ficar com essa informação no sistema. Ele me deve 8 e pagou 10. Consequentemente, um menos o outro tem um crédito de 2. E esse crédito já
está no sistema da Receita à disposição para o contribuinte aproveitar. Então, vejam vocês que é um procedimento que, se você fizer com responsabilidade e se você fizer de maneira correta, você faz o crédito vir para a superfície. O crédito começa a ficar evidente. Daí, gente, é só utilizar. Então, eu acho interessante perder o medo dessa questão da retificação, porque se você fizer da maneira correta, é a maneira mais tranquila, na minha opinião, de você aproveitar esse crédito mais rápido, enfim. E tem outras vantagens. Eu vou elencar algumas vantagens que eu vejo, não sei se o senhor vai concordar comigo ou não. Por exemplo, na habilitação do crédito, eu tenho que ter toda a documentação referente ao período para eu apresentar a planilha para a Receita. Então, eu estou cansado de ver empresas com o processo transitado em julgado que não conseguem habilitar o crédito porque falta documentação para fazer o cálculo. Na esfera administrativa, você pode fazer um procedimento paulatino, um procedimento que você não precisa fazer tudo de uma vez só. Então, vamos supor que você está interagindo com a contabilidade de uma empresa e você consegue 5 competências de documentos. Você pode entrar naquelas 5 competências, retificar, esperar processar, o crédito vai ser identificado no sistema da Receita e você vai lá e compensa. Daqui a um tempo, a contabilidade arrumou mais 3, mais 4 competências. Você vai lá, retifica as 3, 4 competências, forma o crédito resultante daquilo, compensa. Sim. Ou seja, você não precisa esperar toda a documentação de uma vez só, você já pode ir aproveitando. E como você bem falou, a parte tecnológica, ela vem, o quê? Robotizar aquilo que seria muito complicado se fosse feito na mão, né? Mas o robô consegue processar aquelas informações a uma velocidade muito grande e com uma precisão muito grande também. Então, se você tiver isso aí, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E você tem um caso interessante aí, né, que você comentou agora há pouco, de um cliente que quis fazer um procedimento no peito para a Receita. Não dá mais, gente. Não dá para fazer no peito. Hoje, é o que eu falei com vocês. Ou você alimenta o sistema correto dela, que aí você vai alimentar corretamente, ou as coisas não vão fechar. Então, se você for fazer no peito, eletronicamente, os dados não vão estar fechando. Então, a fiscalização aí, ela vai ser chamada para a sua empresa, entende? Aí sim, vai disparar uma luzinha vermelha lá, não é verdade? O que a gente tem, por exemplo, é um lado positivo que hoje é tudo sistêmico, né? Então, se eu entrego uma FD, entrego um Perdicomp, e uma DCTF, e um DARF, e está tudo ali cruzando, nesse exemplo que você deu, eu teria uma DCTF com 10, um DARF de 10, uma FD original de 10. E aí eu teria o quê? Tudo certinho, fechado. A partir do momento que a minha FD fica 8, minha DCTF 8 e um DARF de 10, eu tenho constituído um crédito de 2, que vai bater com o meu Perdicomp. Isso é tudo sistêmico, né? Então, não tem como a Receita falar que está errado, porque o primeiro cruzamento que ela faz é sistêmico. Para o lado positivo de quem trabalha direito de forma honesta, esse é o melhor dos mundos. Por quê? Porque a hora que eu entregar tudo, a Receita vai ver que está tudo fechando e vai me pagar. E realmente tem pago. Eu tive o último caso que eu tive agora em agosto, nós retificamos as declarações em maio. Ou seja, 3 meses depois, a empresa recebeu 173 mil. Eu tive um recebimento em julho, que nós retificamos dia 28 de abril. 377 mil. Maio, junho, julho, agosto, abril, maio, junho, julho estava na conta. Então, 3 meses também. Por quê? Porque está tudo certo, está tudo automático. Se a Receita quer questionar, está lá composto, nota a nota, linha a linha. Item a item. O que eu vejo que aconteceu muito no passado, inclusive tinha uma Big Four, que não vou falar o nome, mas que ela batia muito na tecla que poderia entregar os trabalhos sem retificação de obrigação acessória. E se baseava numa decisão que, pelo menos da última vez que eu pesquisei, não mudou, era uma decisão que ainda pegava o período do DACOM. E pegava um período de FD contribuições antes de agosto de 2013. Então, por exemplo, quem não tem todo esse histórico, não vai lembrar mais. A FD até julho de 13, eu tinha uma linha de crédito extemporâneo, onde eu poderia fazer o quê? Apurar os valores de forma global, lançar nessa linha na FD Contribuições e apropriar o crédito. Depois de agosto de 2013, ou seja, quase 10 anos, a Receita desabilitou essa linha e começou a exigir. Então, quando a gente pega as decisões que tratam desse assunto,
eles não estão julgando uma situação em que já tinha as obrigatoriedades dentro da FD. E por mais que vamos imaginar que tem uma decisão recente falando, olha, você não precisa mais retificar. Acho que mesmo assim, vale a pena a gente pensar o custo-benefício de entrar nessa briga, né? Porque esse exemplo que eu dei, a hora que caiu o dinheiro na conta, 1.850.000, a pessoa do cliente falou, me mandou mensagem agradecendo e tal, só que eu tive que convencer ela que esse era o procedimento correto, porque elas já tinham feito de outra forma. E aí, a hora que caiu na conta, o que aconteceu? Pô, nós temos 10 milhões lá parado. E agora a gente tem de 19, 20, 21, praticamente mais 9 milhões e meio, que a qualquer momento vai ser recebido. Por quê? Porque o máximo que pode acontecer, a Receita vira e fala assim, olha, esse ano você tem 4 trimestres de PIS e COFINS, você tem 2 milhões e meio. Eu não concordo com 200 mil. E aí a empresa tem mais uma possibilidade de falar o quê? Então tá bom, me dá os 2.300, tá tudo certo. Ou eu vou discutir os 200. Ou seja, você começa a criar, quando você faz direito, você começa a criar várias situações que você tem até estratégias de utilização, de monetização desses valores, que não teria, né, essa margem se você fizer, por exemplo, da forma que a Receita não aceita. Então tem hora que a gente tem que ser inteligente também, de que, veio uma decisão, peraí, eu tô com um caso aqui, o que você quer fazer? Por mais que eu tenha uma decisão, por exemplo, do STJ, mas a Receita não vai aceitar, ela vai me autuar. Será que vale a pena eu entrar nessa briga? Ou vale a pena eu entregar do jeito que ela quer para ela me pagar rápido? Então, eu acho que falta um pouco disso no mercado, talvez muito por desconhecimento e de que muita gente também cria dificuldade para vender facilidade, né? Então, nós poderíamos estar criando essas dificuldades para vender o sistema, mas a gente está mostrando que o sistema funciona e que facilita a vida, né? Então, tá aí, é só seguir o padrão, que não tem erro, né? Olha, eu te falo, na minha opinião, é um preço que não vale a pena pagar. Peitar procedimento não vale a pena pagar. Porque o teu cliente, por mais que ele fale assim, não, pode fazer, vai em frente, eu concordo, quando der errado, ele não vai lembrar que ele falou vai em frente. Você vai ser o culpado e você vai, além de perder esse cliente para trabalhos futuros, tá certo? Você ainda vai correr o risco de ter a sua imagem mal falada no mercado, porque esse cara vai propagar que o teu serviço deu problema para ele, que o teu serviço impediu dele tirar CND, o teu serviço gerou uma execução fiscal, que ele está com bens bloqueados por causa dessa situação. Então, eu acho que é um preço que não vale a pena pagar para fazer isso, tá? Ao passo de que, se você não pode lutar contra o inimigo, melhor juntar-se a ele, não é assim? Que é o ditado. Então, em vez de ir contra a maré, gente, é assim, existe forma para descomplicar as retificações. Então, é melhor fazer as retificações do jeito que eles querem, o sistema fechar e a coisa fluir rápido. É o que o Elcio falou, em 3 meses, 4 meses, ele está com um caso concreto de empresa recebendo, porque o sistema da Receita fechou tudo certinho. Ele fez correto, os campos fecharam, está tudo certo, então vai lá e pagou, sem problema nenhum. Então, para quem está chegando agora, pessoal, a gente está discutindo sobre a notícia que saiu no Valor Econômico, com um título bombástico, falando que o TRF livrou uma indústria da burocracia para compensar e que essa decisão permite a exclusão do ICMS sem retificação das obrigações fiscais. Olhando assim, é uma decisão que parece, né, pela manchete, que agora a gente não teria mais que retificar. E o que a gente explicou antes aqui foi que, na verdade, essa decisão não tem nada de novo, nada. Isso é uma notícia que foi escrita de uma forma a chamar a atenção, porque no procedimento judicial, você já não retifica as obrigações acessórias para aproveitar o crédito, ou o procedimento é outro, é o procedimento de habilitação junto à delegacia da Receita Federal. E essa habilitação depois você vai utilizá-la para fazer a compensação via perder compra. É outro procedimento. Então, assim, não foi essa decisão que livrou a empresa de retificar obrigações acessórias. Foi o método que ela escolheu, que foi o caminho judicial, que naturalmente, como toda e qualquer ação judicial, vai levar a um caminho ou de formação de um precatório para a empresa receber em espécie, ou então o caminho
de desistência da execução, habilitação do crédito e compensação com outros tributos federais. Então, não teve nada de novo, gente. E assim, eu acho que uma coisa muito legal de ser reforçada é você aí, tributarista, é você mesmo que está vendo aí, não tenha preguiça de ler, não, tá? Não pode ter preguiça de ler decisão, não pode ter preguiça de ler matéria na íntegra, porque se você tomasse o cuidado de ler a matéria na íntegra, você vai ver que a única coisa que aconteceu foi que uma empresa foi para a segunda instância discutir a exclusão do ICMS numa questão que até não tem nem tanto a ver, é mais processual do que de mérito. É mais processual do que de mérito. E, na verdade, bom, se o advogado falou isso para a jornalista, não, com essa decisão, meu cliente não vai precisar fazer retificação, não vai precisar fazer... Tudo bem, porque é óbvio, né? Como se eu fosse advogado para os meus clientes também. Falaria, não tem que fazer. E, por outro lado, eu estou tendo que enfrentar um processo judicial, não sei quanto tempo que ele vai demorar, porque eu não posso fazer nada até ele transitar em julgado. Então, tanto numa via quanto em outra, a gente tem obstáculos, né? Na via administrativa, a gente tem um obstáculo da retificação, que a gente já viu que pode ser minimizado com tecnologia, e na via judicial você tem o árduo caminho de enfrentar um processo e estar sujeito ao poder judiciário e as coisas imprevisíveis que podem vir daí. Não é isso? Cara, você falou um negócio muito interessante aí, que é a questão de... você faz um trabalho não considerando realmente as premissas básicas, e lá na frente você acaba tendo um problema. E foi até, aí me fez lembrar, hoje nós fizemos uma reunião, essa empresa onde aconteceu essa questão que eu falei, é um grupo, mudou o diretor. E hoje nós tivemos uma reunião com o novo diretor. Você imagina se nós fôssemos a outra empresa, e agora tivesse que explicar que a gente não recebeu os valores, que nós estamos discutindo judicialmente, porque nós não fizemos o procedimento que a Receita exige. Mas que existem possibilidades de ter êxito numa discussão dessa. Ou seja, lá na frente, você fez um procedimento desse, lá na frente, mudou a diretoria, mudou a gerência. Esquece, esse é um cliente que muito dificilmente você volta. É improvável que você volte nesse cliente. Então, assim, hoje nós estamos numa situação do quê? Como os salvadores da pátria, mas a gente não fez nada mais do que a lição de casa. Do que o certo, né? Fazer o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. E aí, mas já recebemos alguma coisa? Aí, aí a pessoa explicou, olha, de 2015 a 18 não. Aí nós mudamos o procedimento. De 19, de 2,5 milhões. E tem uma questão mais interessante ainda. Nesse trabalho, os caras levantaram 1,9 milhão mais ou menos. Nós levantamos quase 2,5. Ou seja, nota a nota tinha muito mais crédito do que pelas contas, porque o cara pegou. Tem contabilização, às vezes errada, às vezes contabiliza em outra conta. Então, o que aconteceu? Nós acabamos, então brinquei, os nossos honorários são de graça, porque nós levantamos mais do que já tinha, e na verdade já tem quase 1 milhão, quase 1,850 milhão na conta, e tem mais quase 500 mil para cair. Então, assim, quando eu falo muito isso dentro da mentoria, a gente tem que ter visão de longo prazo. Quando a gente trabalha direito, de forma honesta, é claro que a gente assume riscos, mas riscos que dá para assumir. Né? Vou apropriar um crédito de uma linha que eu entendo que não é um crédito verde, é um crédito amarelo, mas com chance de êxito. O cliente aceita apropriar aquele crédito, a gente está assumindo um risco, que pode passar e virar um pedido de ressarcimento pago, ou pode virar uma compensação homologada, tudo bem. É um risco. Agora, existem outros tipos de risco, por exemplo, eu vou lá aproprio o crédito de PIS/COFINS do diesel de 2017 até hoje. Isso é fraude. Mas eu fiz tudo certinho, a Receita está pagando. Está pagando. Mas vai chegar um momento que ela vai me cobrar. Que é uma outra coisa que ninguém está percebendo, mas a Receita, na hora que ela cobrar um pedido de restituição e ressarcimento indevido, ela cobra via auto de infração. E aí você já vai perder a CND, com multa de 75, ou seja, olha o problemaço que você está criando para o cliente. E aí você quer trabalhar com o cliente 1 ano ou 20, né? E usar o Lifetime Value para quantos eu vou faturar naquele cliente durante 20 anos. Acho que esse é o jogo, né? Quem quer entrar no jogo correto vai ganhar durante muito tempo, né?
E não só no cliente, né? Não é só o tempo de vida do cliente, é o tempo de vida da sua reputação no mercado também, Com com outros certeza. clientes. Com certeza. Por exemplo, esse é um cliente que ele vai indicar quem? O Guioto ou o outro advogado que fez o trabalho? Exato. O Elcio, Provavelmente ele eu, vai me indicar. com certeza, não tem nem dúvida. E o outro talvez ele vá contraindicar. É, Esse é o risco, moçada. Esse esse é é o o risco. risco de você, de repente, querer peitar um procedimento e você ter a sua imagem sendo propagada aí de forma negativa no mercado. E aí, assim, e toda vez, né, que eu recebo uma indicação negativa, eu normalmente, isso tem um impacto muito forte na gente, né? Eu falo por mim na empresa. Quando eu falo assim, pô, você conhece esse fornecedor? Pode ser um fornecedor de qualquer coisa. Pode ser um fornecedor, por exemplo, de material do escritório. E alguém, eu comento com alguém, pô, você conhece essa empresa agora me fez uma proposta, você já trabalhou com ela. Se eu recebo alguma coisa assim, cara, eles são mais baratos mesmo, mas olha, não entrega no prazo, eu já tive problema com eles, já veio item troca. Eu descarto, cara, eu Eu não pago também. para ver. Eu não Eu pago para também. ver. E esse é um efeito muito ruim, né? Para você desfazer isso é muito ruim. Então, até você provar que você, por exemplo, teve uma falha no passado, mas que agora não é mais assim, que sua imagem é outra, aí muita água já rolou por baixo dessa ponte, muitos Sim. negócios você já perdeu, enfim. Tal. Ô, Elcio, queria entrar num outro assunto, cara. É o Bora lá. medo que a galera tem de retificar arquivos em função da reabertura do prazo prescricional, Isso né? é um ponto Eu legal acho de que é um falar. assunto interessante aí da gente falar e eu queria que de repente você falasse um pouquinho sobre essa questão da reabertura do prazo prescricional, né, das informações Sim. modificadas, obviamente, né, sobre o que foi modificado, e a abertura do prazo de fiscalização que a empresa, que a Receita tem no caso de homologação de crédito também, de compensação. Então, dá uma Tá. diferenciada nisso e comentar um procedimento e outro procedimento e os efeitos disso, assim, para o contribuinte. Tá. O segundo ponto que você menciona é uma dúvida recorrente do pessoal no sentido de a Receita pagou, ressarcimento é uma restituição. Está líquido e certo o assunto? Não. A partir da data do pagamento, inclusive se a gente olhar os próprios despachos que vêm quando eu tenho pedido de ressarcimento ou restituição, tem um parágrafo que fala disso. A Receita, eventualmente, tem 5 anos para validar e, no caso de ter pago alguma coisa de forma indevida, isso vira auto de infração. Então, ela tem 5 anos. A questão da retificação, que muita gente comenta no mercado, eu vou retificar, vou reabrir o prazo de 5 anos. Só que o pessoal esquece o seguinte: primeiro, a jurisprudência formada é no sentido de que, se eu retifiquei os créditos, a Receita poderia voltar para olhar só o que eu retifiquei. Então, todo o restante que eu não mexi, por exemplo, débitos, ela não poderia olhar, porque isso permaneceria para esses registros os 5 anos contados lá da data da entrega original. O ponto eu retifiquei hoje, vou reabrir o prazo, por exemplo, dos créditos, mas eu vou entregar o Perdicomp hoje. A Receita tem 5 anos para olhar o meu Perdicomp e a composição daquele crédito. Então, no final das contas, dá na mesma, né? Não muda nada, praticamente, porque esse medo de retificar, eu acho que vem muito do passado, com o pessoal mais antigo que falava que a retificação chama a atenção do fisco. E, A na verdade, confissão de que eu fiz algo errado, né? uma vez eu fiz um treinamento com um ex-fiscal da Receita, aposentado, sobre tributação de bancos. E aí eu perguntei para ele isso. Falei, olha, eu tenho uma questão que muita gente fala, isso foi em 2012, 2013, da questão da retificação. E ele me explicou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha, pensa o seguinte, você tem uma declaração. A partir do momento, depois do SPED, é claro, que você retifica essa declaração, aí não importa se é uma ECD, uma ECF, uma declaração de física, não importa. É um robô, o sistema. A hora que cai uma retificadora, o que é a única coisa que faz? Não acende uma luzinha. Opa, o Fred retificou a EFD Contribuições do Auditoria. Não tem nada a ver. Ela simplesmente bate dentro do sistema, a declaração anterior é inutilizada e reprocessa de novo o sistema. Aí
não tem inconsistência nenhuma no reprocessamento, que é o quê? Cruzamento de informações. Tá tudo bem. Se houver alguma inconsistência, vem uma notificação automática. Ou seja, não muda nada, não existe mais esse negócio. Nunca existiu, né? Ah, eu retificar uma declaração chama atenção. Não chama. E o prazo prescricional é a questão do quê? Se eu estou mudando isso, o débito ou o crédito, só reabro o prazo porque eu realmente modifiquei. E é aquilo que você já falou. Se eu estou fazendo certo, não importa. Eu não tenho que ter medo da Receita vir e me questionar. A não ser que eu tenha telhado de vidro. Aí a gente tem que olhar, né, outras situações. Mas na prática, nas empresas corretas, isso não vai acontecer, né? É isso aí, Elcio. Foi bom você ter puxado esse assunto, porque eu fiz uma outra live com o Zé Carlos, da Oliveira e Carvalho, e aí teve um comentário nessa live. Aliás, não foi com o Zé Carlos, foi com o Felipe Rocha, do ICMS. E teve um comentário, falou, pô, vocês estão botando medo na gente que está fazendo recuperação, pô, vocês estão desestimulando, muito pelo contrário. Eu estou no mundo da revisão fiscal e recuperação de crédito desde que eu era criança. Eu cresci vendo meu pai fazer isso, né? O escritório do meu pai é de 84, o escritório do meu pai vai fazer 40 anos, que faz isso, né? Então, minha família há décadas trabalha com isso, vive disso. E hoje também, quer dizer, apesar de eu não estar na advocacia efetiva, embarquei para o mundo da tecnologia, mas não saí disso também, né? Então, óbvio que, assim, na verdade, a gente não desestimula e nem fica botando medo, não é isso. E o que eu defendo é que se você fizer a apuração de maneira correta, se você fizer a apuração com todo o detalhamento necessário e tiver todo esse histórico, qual o problema de pedir o esclarecimento, da Receita de pedir esclarecimento? Vai lá e mostra. Acabou. É isso. Mas a chance dela te pedir é pequena se as informações estiverem fechando direitinho. E se a fiscalização eletrônica, a malha, né, se a fiscalização de malha não te pegar, é muito difícil ela te incomodar em alguma coisa. Agora, se você realmente aí faz as coisas não fechando, enfim, como é esse caso que o Elcio falou, quando a empresa não se preocupou em fazer com que o sistema da Receita fechasse as informações, né? Aí sim, obviamente. Isso que em relação às retificações, eu costumo falar isso também. Chama muito mais atenção você ter uma informação desencontrada lá no sistema da Receita, porque ela está vendo que tem alguma coisa incongruente lá, do que você transmitir uma retificadora e a coisa fechar. Quando ela fecha, você sai do foco, cara. Entendeu? Agora, quando não está fechando, você está no foco, com a sua declaração original. Não é com a sua declaração retificadora, não. A tua original está chamando a atenção. É o que acontece na pessoa física, né, Elcio? Quer dizer, quando a gente cai na malha da pessoa física, a primeira coisa que eles te convidam a fazer é retificar para morrer a nota. Porque o sistema não está fechando, cara. Nesse caso, então, assim, que eu dei o exemplo, aconteceu isso. O 1.100, 1.500 não tem composição nenhuma, aquilo é controle. A Receita olhou e falou, tem um perdicomp de 2 milhões. Mas não tenho nada na FD. Peraí. Ela não tá... Mas no primeiro momento ela não falou que estava errado. Ela falou que não tinha direito. Olha, empresa, você está pedindo um crédito no perdicomp que não está constituído na FD. Ou retifica o perdicomp zero, porque você não tem o crédito, ou retifica a FD e me mostra que você tem o crédito. Aí os caras entraram para discutir através de uma manifestação de conformidade. Era mais fácil ter retificado. Era mais fácil ter retificado. Sim. Era mais fácil ter retificado. Uma coisa que eu acho legal que você mencionou aí é que, assim, né, o que eu vejo que a Receita tem um poder de avaliação é o seguinte: segmentos, né? Então, existem segmentos que são mais propícios, por exemplo, a eu ter sobras de crédito de PiscoFins. Existem empresas que, por exemplo, que importam muito e vendem no mercado interno, por exemplo, um alíquota menor, que tem probabilidade de sobrar crédito de importação, de PiscoFins também. Você pega uma sementeira. Fiz um trabalho de uma sementeira em 2020, 38 milhões de crédito. Aquele é um segmento que está desonerado. A hora que a Receita bate o olho e fala, não, realmente, essa empresa, a probabilidade de sobrar crédito nela é grande. Agora, imagina essa loucura que eles estão fazendo nos postos de combustível. Não, esse aí vai ser uma fiscalização de segmento, cara.
Isso aí vai que eu acho. despertar, O que não, que vai eles vão criar acontecer? uma malha específica. Vai Se já não segmentar. criaram. Vai ter uma malha Não, fiscal óbvio. específica para essa situação. Eles estão deixando formar, porque isso aí vai virar um passivo gigantesco, vai virar auto de infração e vai quebrar muita empresa. E muito prestador de serviço, é aquilo que você falou, a reputação acabou, o cara vai ter que sumir. Você imagina você, eu aqui em Ribeirão Preto, vendo em vários postos, e aí começa a dar esse monte de problema, os caras sem CND, os caras com processo crime. Cara, eu tenho que mudar da cidade. E nem tá fazendo isso em empresinha pequenininha, em qualquer lugar. Lá na frente a conta vai vir. Então, nesse caso, eu acho que vai acontecer. Vai ter uma fiscalização por segmento. Também acho que vai ter uma fiscalização por segmento. Também concordo com você. E o que tem de gente me falando, você faz o trabalho no posto, você levanta... Não existe crédito PiscoFins no posto, a não ser aquele Deposit 66 de 2021. Não, mas é porque realmente chama atenção, né, cara? Você pega um posto, às vezes fatura 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões, você levanta um crédito 15 para ele, cara. Aí, Então, imagina. Aí quem quer, né? Quem não quer? Opa, todo mundo quer, né? E esse argumento que eles usam, não, a Receita está pagando, se a Receita paga é porque está tudo certo. Cara, a princípio ela acha que você está de boa fé. Então ela acredita primeiro em você e te paga, mas depois ela vai conferir. E se ela conferir e descobrir que foi fraude, aí é um monte de complicação. Aí é multa, é crime, é várias coisas. Então, assim, é realmente algo que não compete. Então, assim, só para deixar claro, moçada, a gente não está desestimulando a recuperação de crédito, pelo amor de Deus. O que a gente prega e o que a gente defende é para todo mundo trabalhar sério, para todo mundo ficar muitos anos no mercado, todo mundo ficar 20, 30 anos aí sólido, bacana, cada vez com o nome mais forte na praça, com clientes que te amam porque você faz um trabalho bacana, você melhora o fluxo de caixa deles, você recupera dinheiro, possibilita que eles façam diversos investimentos. Então, assim, você tem que ser um cara querido. E muitas vezes, para isso acontecer, você tem que abrir mão de determinados honorários que, na verdade, é melhor, às vezes, abrir mão de determinados honorários para você ter uma visão de longo prazo, né? Tanto para a sua carreira, quanto com aquele cliente, especificamente, que você já está dentro dele. E a gente sempre fala, oportunidade tributária surge a todo momento. Então, às vezes, você acha que esgotou as possibilidades dentro de um cliente, surge uma legislação nova. E aí, se você já é amigo do empresário, se você já está lá dentro, se você mantém um relacionamento, para fechar esse contrato, é pegar o telefone e bater um fio, gente. É falar, seu Zé, ó, aqui é o Fred, tudo bom? Tudo bom, ó, pintou essa lei assim, assim, dá para a gente entrar, dá para a gente recuperar, bora, manda o contrato, tá bom, mesma coisa, acabou, é isso que vai fazer, você já tem amizade. Imagina todo aquele trabalho que você tem, cara, de nutrir as pessoas com e-mail, trabalhar rede social, para chegar um lead em você, para você se apresentar, marcar a primeira reunião, o cara tem que acreditar, pesquisar sobre o seu trabalho, verificar a sua autoridade, te questionar, negociar, até você ter esse contrato. Olha o sofrimento que você teve para fazer isso. Quando você constrói uma carteira de clientes, aí que, não que você não vai prospectar, claro, você vai continuar prospectando, mas se você tem uma carteira de clientes que confia em você, quando surge uma oportunidade, assim, ó, você faz rápido. E aí facilita até teu fechamento, né, Elcio? Porque se você tem caso para contar, como o Elcio está falando aí, o Elcio tem um monte de caso para contar. Então, quando ele chega num cliente, ele mostra a autoridade dele na prática. É o gatilho da prova, não é nem prova social, é prova. Ele prova que ele já fez e que já deu certo, e que ele trabalha há muitos anos. E quando a gente pega um currículo, gente, o que vocês avaliam quando vocês vão contratar para o escritório de vocês um candidato? Você olha se ele trabalhou muito tempo num local, não olha? Você fala assim, nossa, esse cara ficou 5 anos numa empresa, 8 anos noutra empresa, depois mais 4 anos noutra empresa. Pô, esse cara não deve ser ruim, porque por onde ele passa, ele fica muito tempo. Então, quando você tem clientela assim, não é verdade? Você mostra um histórico desse para esse cara é cliente meu desde 2010, esse cara é cliente meu desde 2007. Poxa, se isso acontece é porque você presta um bom serviço, né? Então, é muito importante. Então, quando a gente fala esses procedimentos, é para vocês realmente tomarem cuidado, não embarcar em qualquer oportunidade sem estudar, e tem muito a ver com a notícia que a gente está falando aqui, gente. Porque por falta, às vezes, de estudo e por falta
às vezes, de você pegar e esmiuçar uma determinada tese, você acaba entrando e acreditando em determinadas pessoas por uma falta de investigação. É o exemplo dessa notícia do valor aqui, sim, onde você vê, à primeira vista, você acha que não precisa mais retificar aquilo, quando não tem nada disso. Então, eu acho que o grande recado dessa noite é esse. Quem é tributarista tem que analisar não só as oportunidades que vai entrar e que vai explorar, para entrar com o pé direito nelas, né, com base sólida nas oportunidades, quanto também nas oportunidades que a gente já trabalha, não acreditar em manchete de jornal. Né? Pegar efetivamente. Cadê essa decisão? Deixa eu ler essa decisão. Aí você vai ler, aí sim você toma a sua decisão. Assim você direciona o seu trabalho. Analisa prós e contras, né? Aí você faz várias análises, né? Porque o que eu penso assim, até eu falo muito dentro da mentoria, que a gente tem que entender do tributário de uma maneira geral. O tributário não é só recuperação de crédito. O tributário você pode pegar, por exemplo, e auditar o estoque de uma empresa, né? O sistema, por exemplo, é um facilitador que ajuda num trabalho desse. Você pode chegar num determinado cliente, um posto de combustível, e o cara fala assim, estão me oferecendo um crédito de PIS/COFINS da revenda do diesel e da gasolina de 2018 até hoje. Se você for um cara antenado, você vai falar, peraí, tem uma discussão sim, de 11 de maio a 18 de agosto, e você explica todo o contexto. Aqui a gente tem um argumento, não é fraude, não é crime. Nós temos outras linhas de crédito, nós temos o trabalho, você vende cigarro, ou seja, você começa ali, tendo um conhecimento mais apurado, de oferecer outras demandas para o cara, que logo ele não quer mais saber daquela que vai trazer um grande risco e virar até um processo crime. Você transforma um problema para dele, que alguém veio oferecer, em várias outras soluções. Né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que entender o tributário de uma maneira geral. Por isso que eu brinco que a gente, né, dentro da comunidade, a gente tenta ser tributarista 360 graus. Por quê? Porque por mais que você não queira fazer o trabalho de uma recuperação dessa, que é risco e fraude, tem outras oportunidades para você oferecer que talvez por falta de conhecimento, você pegou uma matéria e falou, opa, tem crédito de PIS/COFINS na revenda do diesel. Você vai lá. Aí o cara paga 15 mil por mês de arrendamento do posto, 5 mil de aluguel, de energia elétrica, compra Arla, não apropria crédito da revenda, compra lubrificante, não apropria crédito. Ou seja, o cara tem um monte de outras linhas ali de créditos bons, que você não olhou, porque você só está de olho naquela notícia que você viu ali que existe uma possibilidade de crédito que você nem foi ver se é ou não fraude, né? Então, eu falo que o conhecimento supera tudo isso, né? Quando a gente começa a ter esse conhecimento do geral, você nem cai mais nessas armadilhas de querer oferecer isso. Porque você não precisa oferecer isso. Agora, o cara que não tem aquilo para oferecer, ele vai querer nas oportunidades mais fáceis, porque ele joga na ganância, né? Ele joga na ganância. Eu tive um caso desse na mentoria empresarial que eu vi 1 milhão, se não me engano era 1.585.000. De um ano, de 2021, o posto recebeu dia 20 de janeiro de 22. Recebeu na conta. O que vai acontecer com isso? Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. E aí o cara pôs 300 mil no bolso e sumiu. Eu não dormiria tranquilo com 300 mil no bolso. De forma honesta, é muito bem-vindo, mas com esses 300 mil, não é meu jogo, entendeu? E é isso que eu tento passar para o pessoal. Às vezes o pessoal vem, uma subvenção para investimento, várias loucuras ali. Calma, gente, não é bem assim. Vamos analisar, você tem que mensurar o risco para o cliente. Porque lá na frente a conta vai vir no seu nome. Né? E aí não importa que, mas o cliente sabia. Ele nunca lembra, né? Ele não lembra. Teve um caso desse, né? Só que você tinha macaco velho, né? Tinha lá toda a documentação, né? Aliás, isso eu acho que é um bom conselho para todo mundo, cara. Porque, assim, existe realmente um empresário que aceita tomar o risco e, às vezes, ele está numa situação de que ele vai ter que dever alguém. E ele vai ter que pegar algum dinheiro, porque senão a empresa dele fecha, vai ter que demitir todo mundo, tem dinheiro para demitir, enfim, vai entrar numa ciranda que fala, vamos tomar o risco e discutir isso aí. Se você pegar um cliente desse aí, o conselho que eu te dou
é que você vai lá no seu escritório, ou se você não é advogado, de repente você pega um advogado para fazer isso junto com você, faz um parecer sobre esse assunto, elenca eventual risco, não precisa fazer um drama com o cliente, mas fala, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, se acontecer a linha de defesa a linha de defesa que nós vamos adotar vai ser essa, se acontecer aquela outra situação, a linha de defesa vai ser essa, e se o senhor quiser tomar, o senhor está ciente que nós vamos fazer o procedimento e o senhor está me contratando para uma eventual defesa. Faz o seu contrato, nesse caso, não para aproveitamento do crédito, entendeu? Faz o seu contrato para uma eventual defesa, para você ficar de prontidão. Então, você fala o seguinte, no seu contrato, você já coloca como objeto, cara, o objeto do meu contrato é monitorar a situação tal, e entrar com os recursos administrativos e judiciais cabíveis em caso de questionamento por parte da autoridade fiscal. Beleza, é o seu objeto de contrato. E guarda, cara, por isso que topou fazer. Alô, voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Estava falando assim, guarda por escrito, porque o que pode acontecer às vezes de ter uma... Eita, a internet eu acho que começou a dar uma... Agora voltou. Voltou. O que eu vou fazer, pode, por exemplo, acontecer uma mudança na administração da empresa. Chega uma administração nova que não tem a menor ideia do que a administração antiga fez. E aí? Como é que fica? Deixa por escrito, manda por e-mail. Mudou o jurídico da empresa. O jurídico, na época, aceitou. Entrou um novo jurídico. E aí? Como é que fica? Então, é bom você se documentar. Tá? Esse negócio, não, o cliente topou, eu tenho um e-mailzinho aqui confirmando. Não, cara, faz negócio formal. Eu acho que o seguro morreu de velho. A gente que é prestador de serviço, a gente sabe que existe empresa nesse perfil. Mas não custa, né? A gente, enquanto prestador de serviço, se resguardar de determinados riscos, né, que a gente acaba assumindo em virtude, né, e principalmente o pessoal da contabilidade, porque o pessoal da contabilidade ainda tem um agravante que a responsabilidade civil deles está no Código Civil. Sim. Tem artigo lá específico sobre a responsabilidade do contador. Então é mais um agravante ainda, né? Então, tem que realmente ter um contrato bem feito. Se eu for fazer um determinado procedimento, que o cliente autorize você a fazer por escrito e coloca sempre um objeto desse de... Não que você está fazendo o procedimento, mas que você está sendo contratado para monitorar aquele procedimento que o cliente quer fazer. É diferente. Então, eu já me safei de uma situação dessa numa troca de administração. Né? Numa troca, o que significa isso? Significa que a administração anterior quis fazer esse procedimento. Ah, tudo bem, foi esclarecido, a empresa viu que realmente era uma vontade da administração anterior, está tudo bem, está tudo certo. E, na verdade, estavam todas as manifestações de conformidade e tal, e realmente era um caso com chance de êxito, mas envolveria discussão. Teria que ter discussão. O problema é vender algo que não tem nem defesa, né? Vender algo que não tem defesa aí é complicado. Que é o que o pessoal está fazendo, né? Tem muita gente fazendo, né? Vendendo algo que não tem defesa, aí é difícil. Eu não faço. Então, teve posto que já me procurou. Foi esse trabalho eu não faço. E não sei nem quem faz, nem indico. Porque senão lá na frente ainda é capaz de falar, você que indicou aquele fulano. Não sei, não faço e não sei quem faz. Tenho notícia que tem gente no mercado fazendo, mas não conheço. Legal. Bom, moçada, tá chegando nossa hora aqui, acho que já falamos demais na cabeça de vocês aí, mas o objetivo foi esse, a gente quis vir aqui esclarecer para que não fique nenhum mal entendido sobre essa matéria. Resumindo, nada mudou, tá tudo velho, tá? Procedimento administrativo continua sendo retificação das obrigações acessórias, posterior aproveitamento, depois que as obrigações forem processadas no sistema da Receita, posterior aproveitamento via perda de conta. Continua tudo velho também em relação aos processos judiciais. Transitado em julgado somente, tem que esperar o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, ou você forma um precatório, ou você desiste da execução, habilita o crédito e faz compensação contra os tributos federais. Não é isso, Elcio? Isso, perfeito. É isso aí. Então, nada mudou. Vamos ter cuidado ao ler determinadas matérias. Vamos ver o conteúdo delas,
se ela se referir a alguma decisão, vamos dar um jeito de pegar essa decisão para a gente ler. Não vamos confiar em interpretação de jornalista, que muitas vezes entrevista alguém e não tem senso para distinguir o que é certo ou o que é errado, porque é um assunto técnico. Então, se entrevistou, às vezes, um advogado para dar subsídio, o advogado falou alguma coisa, você vai partir do pressuposto que está certo. Óbvio, porque a pessoa não é formada naquilo, né? Mesma coisa, se ela vai entrevistar um físico nuclear, o que o físico nuclear falou, ela vai questionar? Não, ela vai falar o que, né, o que está ali. Então é isso, pessoal. A gente tem que investigar, tá? Em relação às notícias das oportunidades que a gente já aproveita e em relação às novas oportunidades, por isso que a gente está falando. Sim. E também, um último complemento é avaliar, mesmo com eventual decisão, o seu caso concreto. Porque aí você tem que avaliar o custo-benefício daquilo. Ah, não, eu não preciso, veio uma decisão recente que eu não preciso mais retificar nada. Se você não retificar, a Receita não vai restituir ou não vai ressarcir. Você vai preferir o quê? Brigar lá na frente para o cliente receber daqui 5, 7 anos e você também? Ou você vai optar por fazer o que a Receita pede, retificar com o uso da tecnologia e receber os honorários e o cliente também ficar satisfeito em poucos meses? Então, acho que é questão também de mensurar isso, porque eu não quero mais retificar. Não é bem assim. Você tem que olhar o custo-benefício para todo mundo. É assim que a gente sobrevive no tributário, né? Não adianta dar uma de nervosinho. Ah, não, agora eu não retifico mais nada. Mas você não recebe mais nada, pô. O boleto continua chegando. Então, quer surfar no tributário? Entenda o contexto geral, né? E avalia as questões da melhor maneira possível, olhando, né, olhando os lados positivos e negativos, prós e contras sempre, né, de tudo. Acho que é isso, a mensagem é essa. Ó, o pessoal está perguntando, Fred, se ela vai ficar gravada. Vai ficar sim. Vai ficar gravada. Vou deixar aqui no feed lá. Pode deixar. No vídeo do Fred. Tá? Vai deixar gravado. Bom, galera, Elcio, obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar conosco seu conhecimento, seus casos concretos. É sempre muito esclarecedor aí quando você participa, porque você é um cara que, apesar de estar no digital ensinando e mentorando, você não perdeu o contato com o mundo real, com o mundo offline. Então, é um cara que está por dentro e que está participando ativamente de tudo mais recente que tem acontecido aí no mundo tributário. Portanto, tem autoridade para falar aquilo que fala. Isso é muito importante aí para a gente que está procurando conhecimento e que está procurando se aprimorar, tá, meu irmão? Obrigado novamente aí pelo seu tempo, pela sua colaboração, tá? Espero, em breve, a gente bater outro papo aqui sobre um assunto aí que a gente vai pegar. Eu que agradeço, querido. É sempre um prazer poder falar um pouquinho aí, aprender um pouquinho com você também. Então, estamos juntos aí na caminhada. Tá joia, gente? Gente, obrigado por todo mundo que esteve com a gente aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Um abração. Valeu. Valeu, Fred. Tchau, tchau. Boa noite, irmão. Até mais. Valeu. Tchau.